Olá, boa tarde, Aninha. Coisa boa. Vocês estão chegando e nós iremos conversar. Hoje eu falei para vocês, deixei bem explicadinho lá, né? Tem gente chegando aí. Vamos lá, vamos mandando oi, 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 oi. Vamos mandando mais aí para alguns conhecidos de vocês, né? O que é bom a gente compartilha. Eu venho dizendo isso sempre, né? O que é bom a gente compartilha. É, Hoje eu disse, vou ficar meia hora com vocês, né? A nossa live, porque eu estou atendendo, né? Eu estou em atendimento, é à tarde e à noite. E aí eu tirei meu tempo, como eu prometi a vocês, para a gente conversar um pouquinho a respeito dos sintomas da ansiedade. Falando nisso, primeiro, deixa eu dar boa tarde novamente. Boa tarde a todos vocês, boa tarde àqueles que estão chegando, boa tarde àqueles que irão daqui a pouquinho, logo mais à noite, assistir, né? Porque vai ficar aqui gravado, né? E vocês vão poder assistir o momento que mais oportuno. Oi, Lili, que saudade de você, minha amiga, muita saudade mesmo. Temos tantas coisas para conversar, né? Quantas coisas nós temos. Saudade de você, tá, Lili? Muita mesmo. Oi, oi, tem gente falando comigo. Cadê a Cleo? Cadê a Cleo? Realmente, cadê a Cleo? Cleo, cadê você, Cleo? Procura-se a Cleo. Eu recebi, olha só, nós vamos falar sobre sintomas, né? Os sintomas da ansiedade, como é que a gente pode saber aí, tudo bom? Olha aí, tem mais gente entrando, né? Como é que a gente pode saber que estamos vivendo uma ansiedade, e uma ansiedade ou normal ou uma ansiedade patológica, né? Nós precisamos ver tudo isso, certo? Porque, para o nosso benefício, estamos vivendo momentos terríveis, né? Momentos onde, por exemplo, antes de falar com vocês, eu já recebi uma mensagem de que alguém conhecida faleceu. Então, quer dizer, tudo isso aí são geradores de ansiedade, certo? São geradores de ansiedade. E o pior é o luto, né? É a forma que hoje também as pessoas estão vivendo esse luto, né? Hoje nós não podemos mais abraçar, a gente não pode mais estar ali presente, né? Tem um número limitado também, né? Enfim, né? Nós estamos vivendo um momento completamente diferente, né? E a Islândia, eu saudade de você, Islândia. Quanto tempo que a gente não conversa, né? Saudade de você, tá? Muita mesmo. Eu desejo que vocês estejam bem, tá? E, enfim, nós estamos vivendo esses momentos, mas olha, precisamos reagir, né? Precisamos reagir, mas para reagirmos, vamos compreender um pouquinho a respeito dessa ansiedade? O que é que vocês acham? Vamos lá? Né? Ansiedade, quais são esses sintomas da ansiedade? Antes de dizer para vocês, mostrar para vocês os sintomas e qual é a ansiedade que é boa, qual é a ansiedade que é ruim, né? Eu preciso dizer a vocês, conceituar, né, o que é de fato a ansiedade, né? A ansiedade, olha, é uma reação natural do nosso corpo ao estresse. É uma reação natural dentro de nós, né? A partir do momento que nós estamos assim, diante tomamos um susto, por exemplo, ali o nosso corpo, né? Há um estresse ali, nós vivemos um momento de ansiedade. Se nós estamos envolvidos com projetos, sonhos, se nós estamos buscando tudo aquilo ali, estamos também ansiosos, e é uma ansiedade boa, porque essa ansiedade boa, ela nos impulsiona a buscar.
E é justamente isso que eu preciso, mesmo vivendo nesse momento onde a ansiedade ruim tem tomado conta das pessoas, eu desejo muito que vocês aprendam a defender a mente, a proteger a mente, né? Para ir em busca e produzir essa ansiedade boa, tá bom? São os nossos hormônios, tá certo? Aí nós vamos ter uma descarga ou de adrenalina ou de cortisol, né? Isso são hormônios que podem ser positivos ou negativos em nosso organismo, tá certo? E trazer alguns prejuízos para nós. Pode trazer prejuízos, assim também como pode trazer benefícios, né? Por exemplo, eu estou, né, breve, daqui a mais alguns dias, eu vou anunciar que é o meu terceiro livro, o que já foi lançado pela Amazon, vai ser lançado agora, lançamento oficial, né, impresso. Então, isso me causa uma ansiedade boa? Me causa uma ansiedade boa, né? E ao mesmo tempo que me causa uma ansiedade boa, ela me impulsiona a buscarmos outras coisas, como, por exemplo, eu já estou escrevendo o quarto livro, né? Como, por exemplo, eu já tenho outros projetos devido a esse meu terceiro livro. Então, isso é uma ansiedade boa, tá? Isso é o que nós precisamos buscar, tá certo? A ansiedade boa nos bota para frente, sabe? Ela nos leva para frente. Agora, a ansiedade doente, patológica, ela nos escraviza, ela nos domina e ela simplesmente ela não permite que a gente saia do lugar. Então, a gente não vai conquistar. Olha o que a Islândia está dizendo, a mulher mais espetacular que eu encontrei. Agradeço a você por me ajudar. Uma coisa linda, meu Deus do céu. Obrigado, 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 Senhor. Obrigado, obrigado. Isso é bênção, viu? Isso é bênção, isso é bênção. Muito obrigado, amo você. Muito obrigado mesmo, tá? Que Deus te abençoe cada vez mais. Bom, mas vamos voltar para cá, né? Existe essa ansiedade boa, né, que nos impulsiona a buscarmos, Cláudia, mas mesmo em meio a tudo isso que a gente está vivendo, tem como, olha a Aninha também, olha a Aninha, um beijo, Aninha, amo você, Aninha, e dá um beijo aí nessa menininha linda, viu? Na tua irmãzinha também, tá? Existe aquela, será que mesmo nesse momento ruim que nós estamos vivendo, desse coronavírus, tem como nós nos protegermos, proteger a nossa mente para ir em busca, então, focar em uma ansiedade positiva, produzir uma ansiedade positiva, uma ansiedade boa, uma ansiedade saudável? A gente pode fazer isso. E eu vou mostrar para vocês mais adiante, tá? Primeiro nós vimos isso. Repare só. Vamos lá. Reprisando aí, reprisando. Ansiedade. O que é a ansiedade? É uma reação natural do corpo ao estresse, certo? É uma reação natural. Ok? A gente tá? Aquele friozinho no estômago, aquela coisa de eu vou buscar, eu vou lutar, eu vou fazer isso é uma ansiedade boa, tá? E aí nós temos a ansiedade ruim, tá? E essa ansiedade ruim, ela nos causa males. De que forma? A ansiedade ruim, o que é que ela faz com a gente? Né? Ela começa a produzir pensamentos inadequados, pensamentos de que nós não iremos conseguir. Ela vai tirar o nosso sono, ela vai provocar, fazer com que a gente coma demais, e tem outros que perdem simplesmente o apetite, ainda tem esses também, né? E nós precisamos pensar nisso aí, tá? Então, a ansiedade ruim, ela causa tudo isso, ela causa esses males em nossa vida, tá? Ela tira o nosso sono, ela tira a nossa paz, ela nos provoca irritabilidade, ela tira a nossa concentração, ela sim,
ela nos afasta das pessoas, sabe? Porque ela vai nos isolando, sabe? Ela nos isola. Oi, Maria Gigi, né? Um beijo para você, viu? Né? Cadê a Sara? A Sara, nós fizemos uma sala semana passada, foi sábado, eu acho que foi quinta-feira, quarta-feira, que nós fizemos uma sala com a Sara Farias no Zoom. Foi maravilhoso. A gente entrou lá para madrugada. Pois bem, vamos lá, né? Essas ansiedades patológicas, nós precisamos ficar de olho nelas, sabe? Ficar de olho mesmo. Quando você perceber que os sintomas estão assim, prejudicando a tua vida pessoal, prejudicando a tua vida profissional, que ela não tá te deixando mais assim, você à vontade, você viver, você respirar, né? O que acontece com uma ansiedade que não é normal? Para você ter uma ideia, semana passada eu recebi um telefonema de manhã, né? E a cliente disse assim para mim: Claudinha, eu acho que eu estou com esse vírus, eu já estou aqui fazendo eu vou fazer uma tomografia, fazer os exames todos para ver se eu estou, né? Aí eu digo, tá bom, tudo bem, quando você fizer, você me diz se realmente você está, tá certo? E aí o que acontece? Graças a Deus ela não estava com o vírus. Muitas pessoas estão adoecendo, né, do coronavírus sem ter coronavírus. Elas estão faltando fôlego. Por quê? Porque a ansiedade patológica causa isso aí, né? Tira de nós o nosso fôlego, né? Nos impede, aí a gente fica forçando, buscando ar. Agora você imagina quem tem asma, você imagina quem já tem, né, alguma comorbidade, isso aí traz prejuízos maiores, tá? Então a gente precisa estar de olho com isso, tá? Vamos ficar de olho, vamos ficar mais atentos, porque não é porque nós não estamos respirando bem que nós estamos ali com o vírus, de forma alguma. Parem com isso, tire isso da cabeça, né? Tirem isso da cabeça. E daí, Cláudia, quais são as patologias que a ansiedade pode causar, né? E aí eu trouxe para vocês aqui algumas patologias, eu não vou me aprofundar nela. Por quê? Porque no decorrer eu vou, um vídeo aqui, outro acolá, uma live, nós vamos poder estar conversando sobre cada patologia dessa aí, né? Por exemplo, né, a ansiedade patológica, ela pode causar transtorno depressivo maior ou certos transtornos de ansiedade, de personalidade. Vamos ver alguns? TAG. A TAG é um transtorno de ansiedade generalizada, provocada pela ansiedade. Saiu da normalidade, né? Entrou na patologia. Então, o que é que essa ansiedade patológica pode causar? Pode causar uma TAG, um transtorno de ansiedade generalizada. Boa tarde, Amélia, seja bem-vinda, tá? Quais são outros transtornos? Transtornos mentais. Então, infelizmente, a ansiedade patológica, ela também produz transtornos mentais. Ela também pode provocar em nós transtornos mentais, tá? Outro tipo de transtorno alimentar. Né? Pessoas que começam a ir na compulsão, começam a comer. Eu estou vendo isso, né? Eu tenho acompanhado isso aí, pessoas comendo demais, né? E quando chegam para mim, aí vão se acalmando tudo, e isso vai parando, porque precisa. Agora, tu imagina estar dentro de casa, sendo bombardeada com um monte de informações. A maioria das informações falsas, né? Informações, além de serem falsas, irresponsáveis, porque nós não podemos provocar o medo nas pessoas, o pânico, a histeria nas pessoas. Isso é de uma grande irresponsabilidade, porque isso provoca um adoecimento imenso,
em massa, né? Uma histeria coletiva, e isso é extremamente perigoso. É o que nós estamos presenciando, tá certo? Então, o que está acontecendo? Muitas pessoas, quando chega para você, eu estou comendo demais, né? Ou seja, é uma fuga, né? Eu vou comer demais, a ansiedade está provocando aquilo ali, tá? Um outro tipo de transtorno é o transtorno de pânico. Olha, o que tem de pessoas, já antes mesmo desse vírus aparecer, era o transtorno de pânico já era algo, uma patologia que já estava preocupando demais aos profissionais, né? Estava preocupando demais, por quê? Porque vinha aumentando cada vez mais, as pessoas no ritmo frenético, no ritmo acelerado, só buscando cada vez mais, querendo ter, e preocupada com tudo de fora, menos com o que estava dentro, né? Então, as pessoas já estavam assim, né? Então, o que acontece? As pessoas dessa forma, né, que desenvolvem o transtorno de pânico, e o transtorno de pânico, ele tem ali os seus sintomas, né? Assim como a TAG tem os seus sintomas próprios, o transtorno mental tem os seus sintomas próprios, o transtorno alimentar, o transtorno de pânico também, né? E veja que o transtorno de pânico, ele aqui, ó. Oi, Dejeane, muito obrigada, minha querida. Um beijo bem grande para você, viu? Bem grande mesmo. Graças a Deus, é muito bom saber que você está aí, está acompanhando, né? Então, o que é que o pânico faz? Né? Aqui existe o diafragma, aqui abaixo do seio, o diafragma. Então, quanto mais tensos nós estivermos, quanto mais tenso, sabe? O que é que vai acontecer? Esse diafragma, ele fica tão encolhidinho que fica difícil para nós respirarmos, fica difícil passar a oxigenação, né? Então, o conselho que eu dou para vocês aí é o que eu tenho dito aí para os meus clientes, o que eu tenho dito para as pessoas que eu tenho acompanhado, né? Olha, vamos então exercitar essa respiração. Vamos exercitar. Eu tenho pacientes que inclusive já compraram bola de pilates para isso, né? E estão fazendo esse exercício dentro de casa. Tem outros que estão fazendo alongamento e eles alongam, sabe? Alongam, mas alongam mesmo, porque tem que alongar. Se vocês desejarem, eu posso mandar um videozinho de alongamento aí para vocês, né? Para que vocês possam alongar-se cada vez mais. Quanto mais a gente alonga, o que é que vai acontecer? Olha, nesse alongar, sabe? Eu vou estar, aquilo que está tenso em mim, os meus nervos, os meus músculos, né? Eles vão dar uma esticada. Olha, o pânico e qualquer outro tipo de ansiedade, ele encolhe, ele dá nós na gente, né? E isso prejudica a nossa respiração, isso prejudica o oxigênio fluir pelas artérias como deve fluir, né? Então, quanto mais você faz esse alongamento, tem alongamento para cima, tem alongamento aqui para baixo, tem aquela posição fetal, né? Quando a gente se deita antes de dormir, que é maravilhoso fazer, né? Eu tenho alguns bons, vocês aí pode fazer contato comigo que eu posso mandar para vocês um vídeo onde mostra assim alguns alongamentos que vocês podem fazer em casa. Gente, o transtorno de pânico provoca isso aí, né? E o que acontece? Quando você não está conseguindo respirar, e como estamos vivendo diante desse quadro aí de coronavírus, a primeira coisa que vem em nossa cabeça é o quê? Eu tô com o coronavírus. Então, gente, por favor,
parem com isso. Olha, a palavra tem poder, parem com isso. Nós precisamos começar a olhar de uma... peraí, não. A minha respiração está faltando aqui, eu estou com dificuldade de respirar, estou com dificuldade, então peraí, deixa eu fazer um alongamento, deixa, se eu tiver uma bola de pilates, deixa eu me esticar aqui, né? Deixa eu dar uma caminhada, vai caminhar sim, porque precisa fazer uma caminhada, vai fazer um exercício sim, necessita fazer exercício, tá certo? Porque senão, olha, os males que vão vir depois que você sair de casa serão pior. Cláudia, eu posso caminhar aqui no condomínio que eu moro? Caminho, importante, nem que seja dentro de casa. A minha casa é grande, Cláudia, ao redor dela eu posso caminhar. Quantas vezes você pode caminhar? Pelo menos assim, que dê uma meia hora você caminhando. Caminhe, mas caminhe mesmo, né? Não esqueça disso. Ajude-se, você precisa fazer isso, vá caminhar, né? Ah, Cláudia, eu posso caminhar os quarteirões, essas quadras aqui, sabe? Vá caminhar, vá fazer isso por você, é a sua saúde. Com relação à vitamina D, nossa, gente, a nossa vitamina D nunca foi tão como é que se chama? As pessoas estão tratando ela como se fosse uma coisa ruim. A vitamina dela é essencial ao nosso organismo. Tanto nós precisamos tomar a vitamina D, como nós precisamos ir para o sol e tomar algum tempo ali, sabe, de sol. Por quê? Porque aquela vitamina D, olha, aquilo é maravilhoso, né? Nós precisamos que entre em nós aqueles raios ali, né? Então vamos nos cuidar mais. Então esse é mais um transtorno provocado pela ansiedade, tá? O transtorno de pânico. E temos também o toque. O toque está sendo desenvolvido sim, né? Infelizmente, toque, transtorno obsessivo compulsivo. Então esse é mais um transtorno que algumas pessoas, devido à ansiedade patológica, né, elas estão, né, desenvolvendo aí, tá? Está desenvolvendo esses quadros clínicos e são quadros que não são tão simples, mas nós temos resultados positivos, isso é que é o bom. Assim como o pânico, eu fico maravilhada de ver, né, aqueles que chegam, que estão em pânico, mas que eles começam a controlar, a aprender sobre o pânico, a se aprofundar, a ter domínio sobre isso aí, porque nós precisamos aprender a ter domínio sobre a ansiedade, domínio sobre essa ansiedade ruim, né? Domínio sobre a patologia que ela desencadeou. Tá? Nós precisamos, e como é que a gente tem domínio? Se a gente estuda, se a gente aprende sobre ela. Inimigo a gente vence dessa forma, tá? Inimigo, nós temos de saber os pontos fracos dele para poder contra-atacarmos e da forma mais positiva, combinado? Olha só, o que é que causa então a ansiedade? Muitos fatores, né? Cláudia, por que eu tenho então essa ansiedade? Olha, nós temos aí os fatores genéticos que a gente não pode abrir mão, né? Não levar em consideração, né? Existe uma genética. Então, olha para a tua família, por isso que geralmente diz assim, mas por que eu tenho que dizer se meu pai ou minha mãe ou alguém da minha família, por exemplo, tem diabetes, tem problemas cardíacos e tem um outro mal? Assim é a ansiedade. Tá certo? Assim são os transtornos mentais, assim são os transtornos de ansiedade, né? Nós precisamos saber, tem alguém na família? Então, o fator genético, ele é extremamente importante, né? Existe uma predisposição familiar, existe uma predisposição genética. Então, se existe uma predisposição genética, aquela luzinha já deve estar acesa e eu tenho que começar aí a ter alguns cuidados comigo, né? Porque eu sei perfeitamente que existe ali uma predisposição, então a coisa fica mais fácil, combinado? Bom,
Precisamos também nos lembrar dos fatores ambientais. E esses fatores ambientais é o que nós estamos vivendo hoje, gente. Infelizmente, nós estamos sendo bombardeados, nós não, eu vou me tirar disso aí, eu vou me tirar, sabe por quê? Porque eu estou me protegendo, eu estou protegendo a minha mente, todos os meus clientes, eu também peço a mesma coisa, sabe? Olha, se afasta de tudo aquilo ali, de notícias que prejudica a tua mente, né? Que vai aí começar a prejudicar essa ansiedade, e essa ansiedade normal vai se tornar uma ansiedade patológica. E, por favor, essa ansiedade patológica provocada pelo ambiente está demais, né? Está demais. Só uma pessoa, não sei, insensível, né, para não perceber isso aí, né? Então, essa ansiedade ambiental. Então, como assim ansiedade ambiental? Não é terrível você chegar em um lugar e você ver aquele monte de gente mascarado? É terrível, sim. É terrível. Tem pessoas que dizem para mim, chorando, dizendo assim: Cláudia, meu Deus, eu estou diante de um cenário apocalíptico. Né? Apocalíptico é o que vem na mente. Então, faz o seguinte, assiste filme assim não, tá? Tem um monte de filme assim, com esse cenário apocalíptico. Parece que esses filmes já estavam nos avisando, eles já estavam falando aí o que é que ia acontecer. Vocês já repararam bem? Né? Tem um monte de filmes aí que foi provocado, né? Ali no enredo foram vírus, aquele vírus tornou aquelas pessoas zumbis, aquele vírus estava matando as pessoas dessa forma, estava transformando as pessoas nisso, né? Parecia um aviso, né? E para mim não existe coincidências, tá bom? Para mim não existe coincidência. Então o que é que acontece? O fator ambiental está provocando essa ansiedade. Então evite esses noticiários, sabe? Parece que até o semblante, olha, o semblante daqueles que dão a informação já é de morte. Já é de morte, gente do céu, pelo amor de Deus, né? Eu não posso chegar aqui e olhar para vocês gente, olha, é o seguinte, a ansiedade mata. Ansiedade é uma coisa muito séria, ansiedade. Olha, se vocês não tratarem ansiedade de pânico, se vocês... Gente, peraí, eu preciso inclusive ter responsabilidade com relação a isso. Eu não posso olhar, e também não vou olhar rindo, mas tem a forma de se falar, né? Tem a forma de falar para a pessoa, né? E se eu sei que aquela pessoa tem uma doença grave, eu também sei, eu preciso saber como falar com essa pessoa, conversar com essa pessoa, porque senão mata aquela pessoa naquele momento, tá certo? Então, essa forma que a mídia está transmitindo para as pessoas, isso é fúnebre, isso é de uma irresponsabilidade imensa, monstruosa. Essas pessoas, elas merecem serem punidas, por mim sim, punidas, por quê? Porque estão adoecendo pessoas, né? E eu cuido de pessoas, se eu cuido de pessoas, eu não posso admitir uma coisa dessa, tá? Então a gente tem que ter responsabilidade. Ao invés de você dizer quantas pessoas estão morrendo, diga quantas pessoas estão sendo curadas, graças a Deus. Diga quantas pessoas estão sendo curadas. Ah, mas isso não está acontecendo no meu estado. Então vai, as autoridades, vá atrás deles. Vá saber o porquê que isso está acontecendo no seu estado, por que não está havendo uma estabilidade, né? Por que aquele número não está diminuindo, por que só está aumentando? Vá à autoridade, vá a eles, é isso que você precisa fazer, né? Agora simplesmente chegar e tumultuar, e chegar dentro de casa, fechar tudo. Eu tenho gente que meteu água sanitária em tudo, né? Temos de colocar água sanitária, gente, tudo em excesso é prejudicial.
tudo em excesso é prejudicial. Então, limite, né? Vamos ter um controle aí, vamos saber como a gente falar com as pessoas. Vamos falar, olha, a gente faz a nossa higiene, né? Tem o álcool em gel, ou tem o álcool 70, se você preferir esse aqui, tá aqui, tá bom? A máscara tá ali, você faz uso, tá certo? Então, nós precisamos fazer isso. E lembrar de uma coisa muito importante, que existe uma diferença muito grande de isolamento, né, para o isolamento do afastamento. Existe uma diferença muito grande, tá certo? Do isolamento. O isolamento são as pessoas que estão com o vírus. Tá certo? Essas pessoas realmente precisam ficar isoladas, tem que ter consciência disso aí, né? Elas precisam ficar isoladas, né? Mas aqueles que não estão com o vírus, elas não podem ficar isoladas, porque se elas ficarem isoladas, elas vão adoecer. Nós precisamos da luz do sol, nós precisamos caminhar, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos trabalhar, a nossa mente precisa continuar, nós precisamos continuar, porque senão aqui vai dar um tilt e olha o que é que vai acontecer com a gente, né? Então existe uma diferença aí muito grande, tá certo? Gritante, inclusive, tá certo? Então a gente não se isola, tá? Nós precisamos lembrar bem disso aí. Isolamento é para quem está com o vírus, tá certo? Mas a gente se afasta, nós tomamos as nossas precauções, nós tomamos as nossas medidas sanitárias, né? De higiene, que são tão importantes, tá bom? E isso sim a gente precisa fazer. Bom, mas voltando aqui para a ansiedade, nós precisamos ver, né? Para compreendermos essa nossa ansiedade, é importante saber desse histórico familiar, né? Eu já comentei sobre isso, eu falei aqui sobre pressão no trabalho, mas hoje está havendo uma inversão, não é pressão no trabalho não, né? As pessoas estão aí desenvolvendo ansiedade porque elas querem trabalhar, elas precisam trabalhar, elas têm que alimentar seus filhos, elas têm que pagar suas contas, elas precisam estarem ali, né? Porque elas têm, olha, nós temos uma vida e essas pessoas estão sendo impedidas de trabalhar. Olha, impedida de trabalhar. Isso está provocando estresse muito grave, gente. Muito grave mesmo, né? Ao ponto de levar, inclusive, pessoas ao suicídio. Isso é muito. Olha, isso para mim, como eu sempre trabalhei envolvida com isso para mim é muito sério, né? Então, existe isso aí. Então, pessoas querendo trabalhar, pais de família, mães de família, precisando trabalhar, né? E estão sendo impedidos, estão adoecendo, estão. Agora, tu imagina dentro dessa casa? Tu imagina dentro dessa casa como está o nível de estresse, o nível de ansiedade, né? Porque se eu preciso trabalhar, se um pai não está trabalhando, se a mãe não está trabalhando, tu imagina como é que está o nível de estresse entre o casal, né? A confusão, o conflito, né? O feminicídio aumentando cada vez mais, a violência doméstica crescendo cada vez mais, porque olha, gente, eu não posso pensar apenas em mim. Em mim, tudo bem, eu estou aqui em minha casa, eu, meu filho, meu esposo, olha que maravilha. Mas eu preciso pensar em milhares de pessoas que não têm, sabe, que não tem esse privilégio de estar assim em sua casa, com seu filho, com seu esposo. Ela está num quartinho, ela está tumultuada, ela precisa pagar aluguel, ela precisa, sabe, os filhos estão gritando de fome, né? Ontem mesmo, conversando com meu esposo, eu disse, tem crianças que de tanta fome, elas choram tanto que acabam dormindo, né? Então, hoje a ansiedade, ela está se tornando, né? Ela está saindo da ansiedade normal para a patológica diante desses quadros terríveis que nós estamos vivendo. As pessoas precisam trabalharem.
né? E respeitando, olha, quando se fala em trabalhar, a gente pode trabalhar respeitando todo aquilo ali, ó, fazendo todo um trabalho de higienização, né? Nós podemos fazer isso sim. Eu vejo isso, vi isso em minha cidade. Nós podemos fazer isso sim. E as pessoas trabalhando, né? Trabalhando, cuidando-se e cuidando do outro, cuidando de si, né, usando luvas, usando máscaras, usando lá, oferecendo álcool em gel, né, fazendo tudo isso, mas estão lá vendendo o seu milho cozido, estão lá vendendo o seu churrasquinho, estão lá vendendo as suas cocadas, estão lá vendendo tudo isso aí, né, Lu? Né, fazendo tudo isso, mas de uma forma responsável, cuidadosa, né? Então, infelizmente, hoje, muitos estão precisando trabalhar, a grande maioria precisando trabalhar, né? E não estão podendo trabalhar, estão sendo proibidos de trabalhar, e isso está provocando uma ansiedade imensa e está adoecendo essas pessoas, está adoecendo a família, está adoecendo marido e mulher, confusão, conflito, separação, divórcio, confusão com os filhos, não estão conseguindo como contornar a situação. Como meus filhos vão estar na escola, gente, é outro problema que depois a gente vai conversar, né? Como nós, pais, estamos sofrendo com relação a isso, porque os nossos filhos estão sofrendo muito, né? Não é fácil para os nossos filhos, são crianças, eles são crianças. Como é que crianças vão ficar 3 horas diante ali de um computador, diante de um celular? Gente, isso é um absurdo. As nossas crianças estão, eu olho assim para o meu filho estava começando a ler quando começou tudo isso, e meu filho deu uma parada, e isso aí acaba comigo, me deixa triste, porque eu sei que assim como ele, milhares de crianças estão sofrendo mesmo. Por quê? Porque meu filho detesta estar diante de um computador, detesta estar diante de um celular, ele não faz uso de celular. Aqui em casa nós criamos assim. Ah, Cláudia, é tão fácil assim? Você consegue fazer isso? Depois a gente conversa sobre esse assunto também, tá certo? Vocês podem me pedir para a gente falar como é que eu consegui, né? Pedro tem 6 anos e Pedro não gosta de celular, né? E, sinceramente, ele estuda, mas sem celular. E, por favor, é para tirar apenas a foto dele e enviar, porque ele não aceita isso, ele não gosta. Criança gosta de brincar, de estar com seus coleguinhas, de interagir. Quero isso tudo, eles querem isso. Se nós necessitamos, o ser humano não foi feito para viver isolado, né? Nós necessitamos. Agora, tu imagina as nossas crianças como estão sofrendo. Eu vou dar dica, Eliane, você me lembra aí para eu poder fazer uma live sobre esse tema aí, tá certo? Que é muito importante, e aí o assunto a gente vai ter que se estender um pouquinho. Aí você manda apenas um lembrete para mim. Combinado, Eliane? Bom, infelizmente, né, nós estamos vivendo tudo isso, né, e essas coisas estão provocando uma ansiedade patológica, tá? Em nós, né? No ser humano. Bom, a ansiedade patológica, como eu saber que eu estou vivendo essa ansiedade patológica, Cláudia? Você está irritado? Você está desconcentrado? Você não consegue dormir direito? Você não consegue... Você está descontando na comida, você está descontando no marido, na esposa, nos filhos. Você está angustiado. Você está vivendo tudo isso, a tua mente não para, os pensamentos disfuncionais, sabe? Os pensamentos, eles não conseguem, assim, se organizar para poder parar e dizer assim, peraí, é isso que eu preciso fazer e fazer dessa forma, né? Então, está se sentindo sem forças, está assim se sentindo consumido, parece que a vida está se esvairindo, está indo embora, sabe? Está consumindo você. Isso é ansiedade patológica,
né? Isso é ansiedade patológica, infelizmente. Muitas pessoas estão assim. E eu sempre estive preocupada com isso, desde o início de quando tudo isso começou. Aqueles que viram as minhas postagens, quando eu vi as matérias que saíam, né, eu parecia uma louca gritando: gente, não escuta essas informações, gente, não façam isso, não dê esses tipos de informações, não é assim que se faz com o ser humano, vocês estão provocando uma outra doença, e uma outra doença muito séria, que são doenças mentais, vocês vão estar provocando doenças que depois, como é que a gente vai reverter esse quadro, como é que a gente vai reverter essa situação? Felizmente, nós chegamos a essa situação, né? Mas, Cláudia, é motivo agora de baixar a minha cabeça? Não, 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 não. A gente precisa começar a admitir que precisamos de ajuda, né? Então, você vai começar a partir de hoje, você vai começar a se ajudar. Você vai começar a se ajudar. De que forma, Cláudia, eu vou começar a me ajudar? Gente, primeiro lugar, por favor, pare de assistir esses filmes, essas séries que falam sobre esse cenário apocalíptico aí. Por favor, para com isso. Para de ficar assistindo. Para de ficar assistindo essas matérias, esses jornais, né, fúnebres, que só traz para você mensagens de morte, não traz mensagens de vida, não mostra para você a verdade. Ou seja, olha quantas pessoas estão sendo curadas, olha quantas pessoas estão sendo vacinadas. O Brasil está em 5º lugar, né, de vacinação, e parece-me que está indo para 4º lugar. Então, quer dizer, isso é maravilhoso, gente. A gente precisa olhar dessa forma, porque nós vamos estar ajudando a nossa mente, olhando de forma positiva. Estamos melhorando, sim. Nós vamos avançar cada vez mais. Então, olha só, por favor, pega isso aí, ó. Essas informações, não assiste mais. O que é que vai fazer mais, Cláudia? Além disso, faça exercícios, caminhe, né? Dê a sua caminhada, tá certo? Dê a sua caminhada, faça isso, faça o alongamento que eu falei para você, é muito importante para poder você respirar muito bem, tá certo? O alongamento é fundamental, tá? Agora, fora isso aí, você se cuida, né? Você se cuida, evitando determinados contatos. Olha, não é se isolar, tá, gente? Lembra disso que eu falei, não é se isolar, tá? Quem se isola é quem está com o vírus. Nós precisamos olha, eu vou tomar as minhas precauções, eu vou tomar aqui, fazer o que eu preciso fazer, né? Eu vou tomar tudo isso aqui, as medidas sanitárias que eu preciso tomar, tá certo? Agora, eu não vou me isolar, porque se eu me isolar, eu vou morrer. Bom, eu escrevi algumas coisas aqui que eu gostaria de dizer para vocês, para a gente fechar essa live. Olha, primeiro, não se deixe adoecer pelo seu próprio pensamento. Não faça isso. Só um momentinho, só um momentinho. Não se deixe adoecer pelo seu próprio pensamento. Sim, era isso que eu estava falando para vocês antes. Olha, o isolamento é para quem está com o vírus. E nós que não estamos com o vírus, o que é que a gente faz? O distanciamento, né? O distanciamento, esse distanciamento não é eu ficar isolada, não. É eu apenas tomar essas precauções que eu preciso tomar, tá bom? É disso que eu preciso fazer. Um distanciamento saudável, senão eu vou pirar, tá bom? Não é assim, não. Eu me afastando de tudo e de todo. Até porque, se eu fizer isso, eu vou adoecer, né? E por isso que eu anotei alguns pontos aqui. Por exemplo, não se deixe adoecer pelo seu próprio pensamento. Se o seu pensamento diz que você precisa se isolar de tudo e de todo, você vai adoecer. Você vai adoecer, você vai desenvolver aí algum transtorno, isso não é bom.
Então se cuide, se proteja, né? Cuide do seu pensamento. Ah, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o distanciamento correto. Eu vou evitar aglomerações. Eu vou fazer isso, né? Então faça, você vai estar ajudando os seus pensamentos, né? Evite pensar tantas coisas negativas. Será que só em eu tossir um pouquinho, faltei isso, eu já estou com... Para com isso. Vamos pensar no que é bom, vamos pensar nas coisas que vêm do alto, vamos pensar mais em Deus, né? Mais em Deus. Eu acredito que tudo isso veio acontecer, não foi à toa não. O ser humano estava muito hedonista, né? Só preocupado mais com ele, egoísta também, né? Preocupado com ele, no prazer pelo prazer, que é o hedonista, né? Somente nele, por ele, né? Então nada disso veio acontecer à toa não, tá? Então, não se deixe adoecer pelo seu próprio pensamento. Outra coisa que eu preciso dizer a vocês: o coronavírus veio para trazer uma transformação. Que transformação é essa, Cláudia? Eu anotei também, porque eu não podia esquecer, né? Se isso aqui é importante para mim, é importante para vocês. Se eu cuido da minha vida, eu preciso cuidar da vida de vocês também, né? O coronavírus veio para trazer uma transformação comportamental. Ou seja, comportamentos, determinados comportamentos que eu antes fazia, da forma que eu vivia, eu vou ter que mudar. Eu vou ter que começar a ser mais cuidadosa, porque o coronavírus não vai embora de uma hora para outra. Você me desculpa dizer isso, mas eu estou sendo muito franca. Assim como outras patologias que a gente venceu, como por exemplo, vencemos, né, na época, não é? Tuberculose, que tinha os hospitais na época. Hoje existe tuberculose? Existe, mas daquela forma? Não, né? Existe medicamento, existe um monte de coisa. Certo? Assim como a própria lepra, que hoje não é mais lepra, já é aquela outra doença que eu esqueço muito o nome, quem souber coloca aí embaixo para mim, né? Que não é mais lepra, a própria AIDS, né? Eu lembro que eu fazia a Universidade Federal quando bombou, né, a AIDS, e foi extremamente preocupante. E hoje, o que é que nós vemos? Nós vemos pessoas portadoras do vírus, mas que tomam os seus coquetéis, que estão vivendo, que precisaram reaprender a viver, né? Que precisaram reaprender para poder continuarem vivas. Então, assim somos nós. Então, nada disso vai embora de uma hora para outra, vai ser assim, sabe, devagar. Sabe, não é um passo de mágica não. Então o que é que eu vou precisar fazer aí? Mudar alguns comportamentos meus, mude alguns comportamentos seus, né? Aquilo que você fazia, que você percebe, né, que não era higiênico, por exemplo, né, e que poderia ali contrair alguma doença, contrair alguma coisa, começa a mudar isso aí também, tá certo? Aí a gente vai ser mais cuidadosos com o nosso corpo, mais cuidadosos dentro de casa, mais cuidadosos em muitas coisas, né? Inclusive mais cuidadosos quando estivermos com pessoas, né? Então, uma mudança comportamental, uma mudança também de valores. Nós vamos começar a rever, a pensar o que de fato é importante para nós, né? O que vale a pena realmente para nós, né? O ser humano, ele vinha lutando por coisas que eu ficava assim olhando, eu digo, nossa gente, mas isso é tão supérfluo. Eu sei que nós gostamos de uma coisa supérflua. Olha, tem uma aqui na minha cabeça aqui, né? Uma tiarazinha, eu acho bonitinha, mas existe coisas supérfluas que exige demais de nós e que nos traz um prejuízo muito grande para nós. E a gente precisa começar a reavaliar. Será que isso vale a pena? Será que isso não vai estragar a minha relação familiar, a minha relação com meu esposo, a minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, né? O que isso vai trazer e vai somar de forma positiva para mim? Então os valores também terão essa transformação,
né? Fora os valores, né, a forma de pensar sobre os nossos pensamentos. A gente precisa começar a pensar sobre os nossos pensamentos. O que eu vinha pensando, será que tudo aquilo que eu vinha pensando, né, é realmente saudável para mim, né? Como assim, Cláudia, pensar sobre os meus pensamentos? Eu preciso pensar. Será que o meu pensamento, ele está correto? Será que esse pensamento, ele está trazendo algum benefício? É algo de bom para mim? É algo de bom para aquelas pessoas que estão ao meu redor, né? Porque o ser humano estava muito egoísta, pensando muito nele. Então a gente precisa pensar sobre os nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos, eles de fato são pensamentos positivos, são pensamentos que nos elevam, que nos aproximam de Deus, né? Que nos aproximam, deixando-nos inclusive até íntimos dele. Tá? Nós precisamos começar a pensar sobre os nossos pensamentos. Como é que estão os seus pensamentos, né? Você vai permitir que os pensamentos disfuncionais dominem e controlem a sua vida, tá? Então comece a pensar sobre isso. E outra coisa, o que é de fato importante para você? Quem é de fato importante para você? Né? O que vale a pena de fato para você? Nós precisamos pensar sobre isso. Aproveite esse momento. Aproveite. Eu fiz inclusive como conclusão para esse vídeo, né, para essa live, né? Aproveite este momento como algo reflexivo para curar as suas mazelas. As suas mazelas. Quantas coisas você precisa dentro de você serem curadas? Olha para como você vinha, o teu ritmo, olha para as coisas que você vinha fazendo, da forma que você vinha fazendo, de repente você vinha se machucando e machucando tantas pessoas, ferindo tantas pessoas, atropelando tudo e todos, né? Então começa a olhar aí para as suas mazelas, né? Peraí, o que é que eu preciso mudar em mim? O que é que eu preciso? Então, é isso que eu preciso mudar em mim, admita isso. E para isso você precisa ser humilde, sabe? Ser humilde, olhar para você e dizer, poxa vida, olha só o que eu fazia, o que eu estava fazendo comigo e o que eu estava fazendo com os outros também, né? Olha as feridas que isso estavam trazendo para mim. Bom, fora isso aí, sobre o consumismo também, nós precisamos pensar, né? Eu estava vendo as pessoas extremamente consumistas. Gente, eu tenho muito medo do consumismo, né? E nós temos de ter cuidado com isso. Eu acredito que também vai haver uma transformação e que este é o momento de nós refletirmos sobre, eu preciso realmente de 100 pares de sapato? Eu preciso realmente desse monte de roupa? Eu preciso realmente de tudo isso aí, né? Eu preciso, será que esse monte de sapatos, será que esse monte de coisas que você tem aí ao seu redor está conseguindo salvar ou salvou a vida de alguém que você ama? Então vamos começar a pensar melhor, sabe, sobre esse consumismo. Tem pessoas que dizem assim para mim, mas Deus é o dono do ouro e da prata. Eu sei que ele é o dono do ouro e da prata, mas isso não quer dizer que eu tenha que ser consumista, não. Tá? Não vamos juntar uma coisa com a outra, não, tá bom? Né? Ele é o dono do ouro e da prata, tá? Mas ser consumista é nós não estarmos, então, preocupados em armazenar tesouros nos céus. E tesouros nos céus é todo o material dentro de nós, é quem nós somos, né? A partir do momento que nós permitimos que Cristo nos mude, que Cristo modifique, que Cristo nos transforme, tá bom? Então, vamos começar a repensar sobre isso. Consumismo. As pessoas estavam demais consumindo tudo, até sem necessidade estava consumindo. Se já tinha ali
não sei quanto pares de bolsa, mas tinha de comprar aquela ali porque fulana, porque eu tenho que mostrar cicrano, porque eu tenho que fazer isso aí para as pessoas verem que eu tenho. As pessoas não têm que ver nada, porque a minha vida é a minha vida, sabe? Eu tenho que viver com aquilo que eu gosto, com o que me faz bem, da forma que eu me sinto bem. Eu tô lá preocupada se eu vou comprar aquela roupa, ficar endividada porque é uma roupa de grife, mas eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou usando. A tua roupa de grife hoje não está salvando ninguém. Faz o seguinte, vende ela e compra um monte de cesta de alimento e doa para um monte de família que está precisando de comida nessa hora, tá certo? Por quê? Por causa dessa historinha do fique em casa. É muito bom ficar em casa quando todo mês o saláriozinho cai lá, tá? Cai lá, né? Aí você pode ficar em casa tranquilo. Agora aquelas outras pessoas ali, sabe? Aqueles outros que precisam trabalhar para levar o pão para dentro de casa, essas pessoas aí, vocês deveriam como é que se chama? Pegar essas pessoas, né? Quando a gente quer um filho, a gente faz o quê? Qual é a palavra? Nós adotamos, né? Então, o que é que a gente faz? Adote, né? Já que você tem tanto dinheiro e pode ficar em casa, adote essas famílias aí que não pode ficar em casa e tem que trabalhar mascarado, tem que trabalhar tomando todas essas precauções aí, tá certo? Faça isso, adote essas pessoas, tá bom? E faça isso, pega essas suas roupas aí de marca, por exemplo, né? Se você tem demais, porque tem gente que tem tanta coisa que nem usa, que tá até com selo, que nunca usou, pegue, venda e compre uma cesta básica, 2 cestas básicas ou mais e vá dar ali a famílias que nesse momento não estão podendo trabalhar porque estão proibidas de trabalhar, né? Essa é Cláudia, tá bom? Essa é Cláudia. Bom, outras coisas, vamos pensar mais sobre nossas vaidades extremas. Eu sou vaidosa, eu gosto de ser vaidosa, né? Mas existe o extremismo, né? A vaidade extrema são aquelas pessoas que parece que elas gastam fortuna, né? Em chegar, em botar tanto fio de ouro, em fazer tanta coisa, tanta coisa que eu digo assim, nem esse dinheiro está salvando vida. Nem esse dinheiro. Então vamos começar inclusive a pensar nessas vaidades extremas, né? Às vezes nós somos tão vaidosas, às vezes nós estamos assim, sabe? A nossa roupa, ela é tão cara e nós estamos de uma forma assim tão caros ali, caros por fora, né? Porque para mim o maior valor é por dentro, né? A elegância é dentro, né? Quando eu sei que eu trato bem o outro, é quando eu sei que eu não estou devendo ao outro, né? É quando eu sei que eu sei tratar e falar bem com as pessoas, eu sou educada, né? Mas existem pessoas que já que ela não possui nada disso por dentro, então por fora elas se vestem para chamar atenção, e nesse chamar atenção ela afasta as pessoas dela. Por que afasta? Porque nós nos afastamos, né? Uma pessoa mais simples tem dificuldade de se aproximar de alguém que está ali bufando, né? Bufando, saindo ali um monte de coisas caríssimas, né? É terrível isso, gente. Não estou dizendo que nós não temos de aproveitar, não estou dizendo que a gente não pode curtir, que a gente não pode ter as nossas vaidades. Precisamos, faz bem. Eu estou falando aqui na falta de limite, né? Isso sim é prejudicial, tá? E outra coisa, vamos pensar sobre os nossos pensamentos imperfeitos. Gente, leia. Evite notícias, ficar ouvindo essas notícias aí fúnebres, evite essas notícias, faça exercícios, caminhe. Tudo isso que eu falei para vocês significa ressignificar a vida. Está na hora de nós ressignificarmos a nossa vida, tá bom? Para quê? Para que desta maneira nós possamos ter um controle, começar a equilibrar a nossa ansiedade. Nós precisamos começar a olhar para o lado positivo, olhar e refletir para o lado positivo e do lado positivo, né? Olharmos para as coisas boas, olharmos para
aquilo que vai vir de bom, olharmos para aquilo que no momento a gente pode produzir. Tem gente que está aproveitando nesse momento, já que não pode, estão trabalhando, estão produzindo, estão, sabe, vivendo, né? Mesmo através das redes sociais. Então, ao invés de ir pelas redes sociais, você está aí, né? Compartilhando notícias terríveis. Compartilhe o que é bom, compartilhe aquilo que vem de Deus, compartilhe esperança, porque Deus é esperança, Ele é vida, tá bom? E Ele, como Deus de esperança, Ele quer que nós espalhemos isso e que a gente cuide um do outro. Se a gente cuida um do outro, se a gente cuida da gente, cuida da nossa ansiedade, nós vamos estar também, pode ter certeza, aprendendo a cuidar do outro. Né? E sabendo, prestando atenção à percepção de quando o outro está precisando dos nossos cuidados, né? Então se cuida. Vimos aí, eu acredito que ultrapassei, né? Eu disse meia hora, mas Cláudia, é um caso sério assim, né? Quando se trata daquilo que eu conheço e que eu lido e que eu trabalho e que eu amo fazer, que é cuidar de pessoas, aí eu extravaso mesmo. Aí eu gostaria de botar vocês todinho no meu colo, pertinho de mim e dizer, façam isso para o bem de vocês, para que vocês possam ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. E agora é o momento mais importante, é um momento único de nós nos aproximarmos ainda mais do nosso Deus e saber o que é que Ele quer da gente nesse momento, né? O que é que Ele quer que a gente faça em prol do reino dEle. Quer viver, né? Quer viver bem, quer ser governado por Deus? Comece então a viver o governo e debaixo do governo dEle. Procure saber de que maneira você pode ser utilizada, né, nesse governo dele, né, como ele quer que você trabalhe para cuidar de pessoas. Amém? Olha, um beijo bem grande para vocês. Fiquem com Deus. Foi uma tarde muito bom. Foi muito bom poder conversar com vocês. E aí, outros temas virão. Combinado? Outros temas virão e a gente bateremos aquele papo, tá? Faz o seguinte, vai mandando aí, ó, para quem você acreditar que é importante saber, né, desse tema e dessa mensagem de hoje. Compartilha, tá certo? Vai encaminhando. Não esquece de visitar o meu canal. Vai também no meu canal, tá certo? Lá no YouTube, tá? Vai lá no canal, enfim, né? Nós teremos novidades. Beijos para todos vocês e enquanto vida tivermos, nós estaremos aqui, tá bom? Desejo vida a vocês, saúde, paz, que Deus possa estar na família, cuidando e abençoando vocês cada vez mais, tá bom? Beijo, a paz para vocês. Fiquem com Deus.